Boa noite, companheiras e companheiros de ideal cristão. Esperamos que todos nos sintamos preparados para ouvir a mensagem evangélica de hoje. Que a motivação e o desejo de crescimento tenham invadido as nossas almas, de sorte que nos consideremos a cada dia mais engajados nos fundamentos ministrados por Jesus e explicados pelos mentores amigos. Coloquemos nossas águas sobre a mesa e relaxemos. Senhor, ensina-nos o dom da concentração nos vossos postulados. Estimula-nos o desejo de avaliar com cada vez mais critério e profundidade os vossos recados divinos, para que nos aculturemos sobre as melhores práticas de como viver fraternalmente e focados na correção dos nossos próprios desvios morais. Que nossos esforços para não errar sejam transformados em fortes cajados, nos quais possamos nos apoiar, para garantir um caminhar seguro na vossa direção. Que não nos falte a fé e o trabalho árduo em busca desse depuramento espiritual. E que essas lições estejam surtindo o efeito esperado em nossas consciências. Permitais que humildemente iniciemos a nossa reunião da noite com a certeza de que estais no comando. Que assim seja. A página de hoje é do capítulo 21 do Evangelho, intitulado Haverá falsos cristos e falsos profetas. Leremos o item 10, cujo tema é os falsos profetas na erraticidade. Vamos à leitura. Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados. Há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. E para melhor fascinarem aqueles a quem desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulo de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. São eles que espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, que os impelem a isolarem-se um dos outros e a olharem-se com prevenção. Isso por si só bastaria para os desmascarar, pois procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste. Mas há muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles dizem achar-se têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Convenhas, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de conseguir-se a sua transformação, coisas utópicas
utópicas e impraticáveis, medidas pueris e ridículas, quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso. Por outro lado, crede que, se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e simpatias. Fora com efeito ilógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente seja mais verdadeira do que outra que veja o dos seus em contínuo aumento. Querendo que a verdade chegue a todos, Deus não confina num círculo acanhado. Fala surgir em diferentes pontos, a fim de que toda a parte a luz esteja ao lado das trevas. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o insulamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médium é perfeito se está obsidiado. E há manifesta obsessão quando um médium só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considere privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submetem a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador se pavoneia com um nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar, e não permitir que seja declinado a todo propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médium ser fascinado e iludir um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médiuns recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos,
justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Assim disse Erasto, discípulo de São Paulo, em Paris, 1862. Após a leitura, passemos ao nosso comentário humilde. Quando o Evangelho fala de falsos profetas, refere-se a espíritos que entre nós na terra ou do mundo espiritual tentam de todas as formas, especialmente as ilícitas, convencer-nos e curvarmos-nos obedientemente aos seus caprichos, atendendo aos seus apelos, muitas vezes extravagantes e esdrúxulos, normalmente falando em nome do Cristo ou dos santos famosos para nos impressionar. Arvoram-se em dizer que falam como legítimos representantes do céu entre nós e aproveitam para pedir coisas ou incutir conceitos escravizantes em nossas consciências. Após dominarem as suas presas, elas passam a segui-los e a obedecê-los cegamente, sem apreciarem cautelosamente tudo que está sendo dito ou praticado. Caríssimas irmãs e irmãos, nenhum conceito nos deve ser imposto, dizendo-se bom para nós, mesmo citando o nome de Jesus, se ele contradiz a lógica e a nossa consciência, se fere os princípios éticos ou se desvirtua a nossa fé, provocando desconforto ao invés de trazer-nos paz de espírito. Muitos médiuns, cartomantes e videntes por aí predizem o futuro, impondo medo e insegurança através da sua palavra. E ainda se dizem espíritas. O espiritismo não faz previsões ou nos incute ideias dominadoras. Nunca percamos de vista que o destino pode ser mudado a qualquer momento, de acordo com a nossa fé, a nossa vontade, perseverança e merecimento. Quem traça o nosso futuro somos nós mesmos, meus irmãos, com nossas atitudes e vibrações do passado e do presente. Muitos influenciados por predições malditas, acabam eles próprios por plasmarem exatamente o futuro desastrado que lhe foi predito. Pelo amor ao Pai, não nos submetamos a esses falsos profetas. Se carregamos a crítica lógica em nossa consciência, jamais podemos imaginar que Jesus nos apavoraria ou nos deixaria inseguros com suas palavras. O Mestre, que tinha e tem poderes para nos subjugar a todos, nunca se impôs perante ninguém. Sempre propôs que somos premiados de acordo com o nosso próprio esforço no bem e pelo amor que formos capazes de compartilhar com os semelhantes. Espíritos maldosos, zombeteiros ou trapalhões aproveitam-se de médiuns despreparados e de pessoas místicas para se apropriarem da boa-fé e subjugá-los. Só há um caminho seguro a percorrer: aquele que está totalmente afinado com os conselhos de amor a Deus e ao próximo, apregoados por Jesus. O resto é falsidade profética.
muita paz. Vamos agora nos envolver na névoa benfeitora gerada pelas vibrações santificadas do Mestre, para que mereçamos ser beneficiados pelas fluidificações das nossas águas, dos nossos ambientes e de nós mesmos. Estendamos as nossas mãos na direção das águas e oremos. Mestre amado, que nosso esforço de equilíbrio interior e fé nos permitam sentir a vossa presença junto a nós nesse instante, absorvendo seus bálsamos curadores e confortadores de nossas almas. Por favor, médico dos médicos, imploramos que transformeis nossas águas em remédios e nossos ambientes em redutos de harmonia e felicidade familiar, que nos conduzam à paz e entendimento. Obrigado, querido mestre e orientador. Águas fluidificadas em vosso santo nome, que assim seja. Chegamos agora ao final da nossa reunião de hoje, com o coração cheio de esperança em dias melhores, que a ajuda mútua e a união entre nós ditem o novo tônus espiritual do nosso planeta. Essa pandemia e suas consequências têm nos alertado que, sem respeito a Deus, ao próximo e sem senso de caridade, tudo se torna caótico. Desse pequeno grupo, rendemos nossa sincera gratidão a todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão contribuindo para a mitigação desse problema, seja com cuidados corporais, medicamentosos ou com reconfortos espirituais. A fé há de resplandecer revigorada em cada um de nós, consciente de que com Jesus no coração, tudo corre mais suave, de acordo com o traçado para cada um, sem desesperos ou temores. Que os recados divinos estejam calando fundo nos corações humanos, promovendo um salto quântico de elevação moral e espiritual na consciência dos habitantes desse lindo planeta que nos acolhe. E que Jesus nos aconchegue a todos em seu grandioso coração. Ó Pai querido, imploramos humildemente a vossa permissão para que possamos encerrar a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Desfaz-se nesse momento a nossa corrente de amor fraterno. Sigamos em frente confiantes, pois Jesus está conduzindo as rédeas. Até o nosso próximo encontro fraterno.